bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. A paz do Senhor, queridas. Amém. Eu estou sentindo cheiro de bálsamo. Oh, glória, glória, glória. Eu quero dizer para você nessa noite, nessa tarde, que o Senhor preparou para você e para mim. Se você nessa tarde olhar para a irmã Isabel, você vai sair daqui, quem sabe até pior do que você entrou. Mas eu quero te dizer nessa tarde que se você continuar olhando para o Senhor e ouvindo a voz dele, porque ele está falando aqui, você vai sair daqui saudando. Aleluia. Porque o que Deus reservou para esse dia, para essa hora, para essa tarde, queridos, é tremendo. Fecha teus olhos mais um minutinho, menosprezando de maneira alguma a oração que foi estendida à minha pessoa. Mas eu sinto mais um pouquinho, de orar mais um pouquinho. Como a irmã falou, esse trabalho aqui é glorioso. Os céus nessa tarde, ele está aberto sim, sobre este lugar. Mas nós também sabemos que o inimigo, ele tem trabalhado intensamente para que Deus não venha entregar o que ele já determinou para entregar para você. Não é sobre o inimigo, é sobre Deus. Mas Deus, ele quer que nós oremos mais um pouquinho, para que você fique bem na brecha, para que você fique bem na posição de vaso, de receber nessa noite, porque você vai receber nessa data. Essa data vai ser marcada na tua agenda, porque nessa noite o papai, ele já preparou tudo. E ele diz assim: Isabel, operando eu, ninguém impedirá. Ninguém impedirá, mas eu preciso que as minhas clamem mais um pouquinho. Então fecha os teus olhos e vamos orar. Ó Pai querido amado, ó Deus de poder, ó Deus de vitória, Senhor, eu te dou graça pela tua graça. Ó Pai, tudo quanto o Senhor preparou, tudo quanto o Senhor providenciou nesse dia, nesta hora, para fazer sobre este lugar. Ó Pai querido, eu sou grata, eu já te agradeço, papai. Jesus, eu não sou digna, mas, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, o Senhor me escolheu e o Senhor me deu vitória para estar aqui nessa noite, juntamente com as tuas escolhidas, juntamente com as tuas colunas, Senhor, com as tuas guerreiras. Ó Pai, mais um pouquinho, eu quero pedir mais, para que nesse momento, ó Pai, o Senhor estende as tuas mãos mesmo, e o Senhor abra a janela dos céus, as comportas dos céus, e derrama, Senhor, e derrama a tua graça. Pai, eu estou diante do compromisso da tua palavra, eu estou diante do teu compromisso, eu sei, papai, que eu estou debaixo da tua palavra, e dentro do teu propósito, ó Pai querido, mas eu preciso de mais graça, eu preciso, papai querido, de mais, papai querido, entendimento, discernimento, interpretação da tua palavra, porque a tua palavra, papai, ela vai ser ministrada, a tua palavra, ela vai ser pregada, e é pela tua palavra, papai querido, que Satanás e os seus demônios têm que bater em retirada, porque a tua palavra, quando ela é enviada, quando ela é designada, ela jamais voltará para o Senhor vazia, mas ela cumpre naquilo que ela foi enviada. E nesta noite, ó Deus, a cada coração que aqui está, prepara cada coração para ouvir a tua palavra. Ó Deus, que o poder da tua palavra, ele possa penetrar e produzir o grande fruto, que é o fruto do arrependimento. E essas vidas, essas guerreiras, elas venham ter mais conhecimento de ti, elas venham chegar mais perto de ti, elas venham ter a certeza que o Senhor é com elas. Ó Pai querido, fala, Senhor, nessa noite, fala, Senhor, com cada uma. Ó Pai querido, eu também te peço, Pai, que nesse momento o Senhor envia, Pai querido, uma comitiva de anjos que assistem diante do teu trono, com espada desembainhada, com espada afiada, para, papai querido, pelejar por esta obra, para pelejar por este lugar. Ó Deus, eu apresento o vizinho da direita, da esquerda, da frente, do fundo, esta rua, o bairro Jardim Regina, até o 7. Ó Deus, eu apresento diante de ti, que nesta tarde e nesta hora, o Senhor começa a pelejar. A tua palavra é fiel,
papai. Eu creio na peleja. Eu creio, papai. Enquanto as tuas ungidas estão aqui, enquanto as tuas escolhidas estão aqui, ó Deus de poder, ó Deus de vitória, o Senhor está entrando nos lares. O Senhor está alcançando agora os lares agora, papai querido. O Senhor está alcançando as famílias. Deus de poder, Deus de vitória. Antes que ela chegasse aqui, o Senhor já sabia da necessidade. Antes que ela chegasse aqui, o Senhor já sabia da dificuldade. Agora eu te peço, Pai, entra lá dentro daqueles lá. Ah, Senhor, entra com cura, entra com libertação, entra com transformação, entra agora, Senhor, com salvação. Entra lá, Senhor, agora. Vai quebrando a cadeia, vai quebrando as correntes, vai tirando os espinhos e age nesta tarde, Deus. Há uma graça aqui nessa tarde. O papai está na casa. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. A melódia diante de ti eu me entrego. E que nesta noite o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer. Não é aquilo que eu quero. Não é aquilo do meu desejo. Não é daquilo da minha vontade. Mas que seja feita a tua vontade, o teu querer na minha vida, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos. Uma forte salva de palmas para Jesus. Começa a sentar um minutinho. Engrandecido é o nome daquele que vive e reina eternamente. Eu estou muito feliz nessa tarde por receber essa oportunidade de Deus rica, primeiramente dele, irmã Graziele, e depois da irmã e de todas a comitiva, né, da irmã, que acompanha a irmã aí, que trabalham juntas, né? Eu sou grata nessa tarde. Eu sou grata também à comitiva que me acompanha, a missionária, a irmã José, se coloca de pé, minha companheira, minha guerreira, junto comigo, a irmã Jandira, também missionária Jandira, que tem intercedido pelo meu ministério. E as minhas amigas, né, também que estão aqui. Irmã Elisandra, se coloca de pé. Irmã Marcele, aqui a Tainara, né, que a gente está se conhecendo aí, já é a segunda oportunidade, mas ela é ali, trabalha juntamente, né, é até mesmo gerente ali do meu filho, né, do Eduardo. Deus abençoe a tua vida, querida. A nossa amiga também, a Neia, se coloca de pé, a Neia. A irmã Elza, se coloca de pé, são as nossas guerreiras. Vou engrandecer. A irmã Rosélia, se coloca de pé. Essas mulheres, elas têm me acompanhado nessa última hora. Eu não quero errar, estou olhando aqui para mim, que a irmã Isabel pensa em uma pessoa que esquece. E a irmã Débora. Eita, Débora! Sabe por que a Débora ficou por último? Porque a Débora é pastora. O nome simboliza muita coisa. A palavra do Senhor, quando ela deixou relatado esses nomes maravilhosos de algumas personagens que tem ali, que as histórias são tremendas. Queridos, isso ali foi da mão de Deus, foi escrito pela mão de Deus. Então hoje, nós que conhecemos a palavra, quando nasce um filho nosso e nós colocamos o nome, irmãos, faz uma diferença muito grande. Porque no momento que você está escolhendo aquele nome que você está colocando, você está profetizando o ministério daquela personagem ali na vida do seu filho. É muito forte. Então é pastora Débora. Eita glória! Às vezes a gente não entende. Quando fala assim, pastor, mas como é? Como que vai ser pastor? Às vezes Deus já te levantou como pastora lá dentro da tua casa, para apacentar lá dentro da tua casa, ou quem sabe lá no teu trabalho. A forma é de Deus, a obra é de Deus, e o tempo também é de Deus. Então eu sou grata por essas guerreiras. Que Deus abençoe, né, a vida, continuamente a vida de vocês. Eu sou grata a Deus por vocês estar aqui do meu lado. Quero louvar a Deus também pela vida do meu filho, o Eduardo, que louvou aqui, é meu filho. Ele veio hoje para gravar, mas aí nós ligamos para a irmã, né, e a irmã permitiu, porque a gente sabia que era só para mulheres. Até convidei um outro pastor também para estar aqui, e acho que ele ficou meio constrangido. Eu falei, não,
A irmã Graziele falou que hoje não vai ser nada que possa a mensagem, o que vai acontecer, o que Deus vai trabalhar, porque Deus já mostrou que quando Deus prepara um trabalho como esse, não pensa vocês que Deus já não revelou, porque Deus mostra tudo o que Deus vai fazer. Como assim, irmã Isabel? É por causa do compromisso de Deus com a obra dele, com a pessoa. Deus, ele revela. Aí eu falei com o pastor, fica tranquilo, pastor. Não vai ser nada falado lá que possa constranger o homem. O senhor fica lá na nossa retaguarda, intercedendo, deixa Deus te usar. Mas aí acho que ele mudou de ideia. Mas Deus seja louvado, tudo é da vontade permissiva de Deus. Então eu sou grata, quero dizer para as irmãs que eu ainda não conhecia, que eu estou conhecendo hoje, Jesus está te apresentando a mim e está me apresentando a você nessa noite. E você seja muito bem-vinda. E para mim, aqui dentro, o coração é de mãe. Sempre cabe mais um, tá? Não tem limite. Aqui até quando Deus quiser. Então você está no lugar certo. E eu quero te dizer que Deus, ele deu uma palavra para nós essa tarde. Deus, ele providenciou, ele preparou. Porque ele conhece a necessidade de cada uma de nós. Aleluia. Ele conhece a necessidade, ele conhece a dificuldade e ele também conhece as nossas limitações. Que nós possamos resistir. E conhece o desejo do nosso coração, o que nós almejamos, o mais urgente. Então nessa tarde ele vai falar conosco. Agora nós vamos colocar de pé. Irmã Graziela, para nós lermos essa palavra. Irmã Graziele congrega com a irmã Isabel. A irmã Isabel, constituída pelo homem desde 2008, desceu a unção de missionário sobre a nossa cabeça. Nós estamos agora vivendo um tempo que ainda nós não fomos reconhecidas pelo nosso ministério como missionária. Mas Deus nos titulou assim, né? E também a obra que nós fazemos, né? A obra que nós fazemos, né? Eu não estou tendo retorno, mas a irmã me ajuda aí, tá? Se não der, nós vamos com o microfone sem fio, que é o nosso pulmão e a nossa garganta, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para as irmãs aqui nessa tarde, não é título que vai fazer a diferença na tua vida. Não é título que vai trazer a unção, a autoridade de Deus para a tua vida. Nessa tarde, eu tomo a liberdade, em nome de Jesus, para profetizar na tua vida. Cada uma que está aqui, missionária da última hora. Eu ministro que profetizo sobre a tua vida. Missionária da última hora. Então eu quero dizer para os irmãos que eu gosto de ser chamada mesmo como irmã Isabel. Eu moro ali na Rua Havana, número 171, congrego ali na Assembleia de Deus aqui do Jardim Regina. E nós estamos ali pela graça de Deus. Abra a sua Bíblia, meus queridos, nessa tarde, minhas queridas. No Evangelho, no quarto Evangelho que escreveu Marcos, aliás, o terceiro, né? O quarto é o João. Glória seja dado o nome do Senhor. Estou para acostumar com esse óculos, mas está meio difícil. Mas Deus dá graça, né? Logo nós já pegamos o embalo e vai dar tudo certo em nome de Jesus. No Evangelho, primeiro Mateus, no segundo é o Marcos, e no terceiro é o Lucas, e o quarto é o João. É o nervosismo, né, irmãos? Marcos significa, né? Palavra forte. Marreta, né? Martelo. Mas vamos ler aqui a palavra do Senhor, que Ele colocou no nosso coração. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque Deus, Ele vai falar contigo. No capítulo 16, e no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? No Evangelho de Marcos, segundo Evangelho, escreveu Marcos, no capítulo 16 e no versículo 1 do capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro
sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida e era ela muito grande. Agora nós vamos ler o 9, versículo 9, do mesmo capítulo 16. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinha estado com ele, os quais estava triste, chorando, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou em outra forma a 2 deles que ia de caminho para o campo. E indo estes anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. E finalmente apareceu aos 11. Estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinha visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, e cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Podeis assentar, queridos. Aleluia. Estamos diante da santa e bendita palavra do Senhor. Quero pedir perdão para a irmã Maria, missionária, também a nossa amiga, né? Foi um prazer revê-la aqui, mulher de Deus, que eu amo também. Mas a irmã Isabel é assim. Diante do compromisso da palavra, a gente fica muito nervoso. E não tem aquele que não vai ficar nervoso, né, irmã Graziele? Não tem aquele, né, irmã Maria, missionária, que não vai tremer a perna. Porque se isso não acontecer, não dá uma dor de barriga, né? Se não tremer a perna, é porque tem alguma coisa, né, missionária Gisele? Errado. Porque a palavra não é nossa. Não, nós somos um caco entre meio aos outros cacos. Eu sempre falo isso. Somos o vaso de barro. Tem gente que se titula o vaso de ouro. Mas não somos vaso de ouro. Não, somos vaso de barro. Porque a palavra diz lá no capítulo 18 de Jeremias, quando Deus falou com Jeremias, e ele disse assim: eu desci à casa do oleiro, Jeremias falando, o profeta, eu desci à casa do oleiro e vi que o oleiro estava fazendo a obra sobre o barro. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. E ele tornou fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Isso foi palavra do profeta Jeremias. Então eu quero dizer para os irmãos que não tem esse negócio de vaso de ouro. Não, somos todos vasos de barro. Porque o olheiro, daí fica mais fácil, irmãos. Quando o olheiro olha lá de cima, só ele vê se está bem, se não está, se está trincado. Aí fica fácil para ele quebrar e ele amassar, irmã Graziele, e fazer um vaso novo. Aleluia. É assim que o nosso oleiro, ele trabalha. Ele não conserta vaso, queridos, mas ele quebra o vaso e ele faz um vaso novo para a sua honra e para a sua glória. Aleluia. Então não tem como a gente não ficar preocupada. Quero dizer em rápidas palavras aqui para as irmãs, que eu, quando recebi esse convite, estava tudo bem.
Aparentemente, parece que estava, né? Mas aí quando chegou na semana, eu contei bem certinho, 10 dias antes dessa oportunidade, Satanás se levantou do inferno. Ah, até agora, Isabel, tu tá falando que vai? Tu vai lá levar a palavra? Então vamos ver se você vai mesmo. Foram 10 dias que começou uma dor no meu abdômen. Uma dor, irmãos, insuportável. Que de 15 em 15 minutos ia aumentando. E aí os irmãos não têm noção de quantos remédios que eu tomei antes de ir no hospital. Mas ali quando faltava, querida, 6 dias para essa data, eu não aguentei mais. Era orações, intercessões, que era sobre a minha vida. E eu ali falando, eu ia ali para o trono e começava, Deus, o que está de errado sobre a minha vida? E o Senhor em silêncio. E de repente eu disse assim, irmã, eu acho que o Senhor não me quer lá. Eu acho que não é eu que vou levar a palavra. Então está tudo certo, Senhor. Só arranca essa dor do meu abdômen. E aí o Senhor falou para mim assim, vá para o hospital. Tu precisa ir. E eu entrando em contato com a irmã. E aí, queridas, fui ao hospital. Cheguei lá, tomei o soro, injeção e soro na veia. Voltei para casa e aí foi diminuindo a dor. Mas aí no outro dia, aí acabou a dor. Só que no outro dia, irmã Gisele sempre estava ali, as duas intercedendo por mim, e junto pegaram na minha mão para me estar aqui hoje. E aí começou uma fraqueza. Acabou a dor, acabou a diarreia, mas aí começou uma fraqueza. Eu não conseguia parar de pé, eu não conseguia. E aí eu comecei a dizer, Deus, seja feito o que eu querer e a tua vontade na minha vida. É o que o Senhor quer, não é o que eu quero. Aí acabou a fraqueza. De repente, começou uma crise de ansiedade. Começou a acelerar o meu corpo todo. Começou o meu organismo, que a minha filha, eu tenho que comprar um fluoxetina. Eu tenho que comprar um fluoxetina. Minha filha, não, mãe. E Deus começou a usar a minha filha lá dentro da minha casa. Não, mãe, é porque a mãe vai pregar. É porque a mãe vai pregar. Porque até então eu estava dizendo assim, eu acho que eu estou alguma coisa, irmã Néia, em falha com Deus. E Deus não me quer ali, naquele dia. Porque a obra dele é santa. E aí Deus começou a usar a menor lá dentro da minha casa, a minha filha, que ainda não está dentro do propósito de Deus. Está debaixo da palavra dele, mas não está dentro do propósito. E aí ela começou a falar, a mãe tem que entender que a mãe vai levar a palavra. E Satanás está furioso. E aí eu vou dizer para os irmãos, até hoje de manhã, essa ansiedade. Irmã Graziele chegou lá, eu não falei da ansiedade, porque eu já tinha falado da dor, já tinha falado da diarreia, já tinha falado o que mais que eu tinha falado? Da fraqueza. Eu falei, agora falar da ansiedade? Não, muita coisa. Aí peguei e disse assim, Bruna, vem cá, eu orar pela mãe. Aí ela disse, mãe, eu não posso orar pela mãe, eu não sei orar. Você vai orar, o Eduardo está no trabalho agora de manhã, você vai orar. Eu estava desde as 5 horas hoje, acordada. Quando foi por volta de 8 horas, eu falei, antes de eu tomar esse fluoxetina, você vai orar. Queridas, ela colocou a mão na minha cabeça e ela intercedeu, ela fez aquela oração. E de repente eu abri o olho assim que eu estava de joelho e falei, até parecia uma missionária que já era, né? Já era acostumada a fazer aquela oração com vozeirão. E aí eu agradeci a Deus e eu falei, amém! Levantei. E ela fez a intercessão para mim estar aqui. Deus repreende todo mal contra a vida da minha mãe. E Senhor, dá vitória para ela, que hoje à tarde ela tem compromisso contigo. Aleluia. E o Senhor ouviu e tirou aquela ansiedade. Ele me deu vitória. Jesus é bom todo o tempo. O Senhor me deu essa vitória para que hoje eu estivesse aqui nessa noite. Para dizer para você nessa tarde, nessa noite, Deus, Ele me trouxe 2 histórias. Ele desceu no meu coração, Ele colocou na minha mente. De 2 pessoas que ficou registrada no livro sagrado dele, nessa Bíblia sagrada. Que são 2 histórias, 2 mulheres, 2 personagens femininas, 2 mulheres que deixou para nós ali, para todas as vezes que eu olho, todas as vezes que eu medito, eu aprendo.
E nessa noite Deus colocou ao meu coração para me trazer aqui para vocês entenderem o que é que Deus tem com a sua vida nessa última hora. Primeira pessoa, Maria Madalena, tá? Primeira pessoa, Maria Madalena, e depois o Senhor me trouxe a Esther. Essas duas mulheres, queridos, que foi escolhida por Deus, antes que elas formassem no ventre. Eu vou pregar aqui por atacado entre as duas. Eu não vou especificar cada uma na sua história, porque senão nós precisamos ganhar tempo. Mas eu quero dizer para as irmãs essa tarde, que essas duas mulheres, elas têm algo muito tremendo em comum. O que é, irmã Isabel? As duas, eu aprendo com elas, duas mulheres posicionadas, como foi falado aqui à tarde, fiel, leal ao seu propósito. Aleluia. E fiel a Deus, primeiramente a Deus, e depois fiel ao seu propósito. E eu quero te dizer que nessa tarde, Deus, Ele te enquadrou na personagem dessas duas mulheres. Você simboliza essas mulheres, porque é com elas que Deus quer nos ensinar nessa noite, porque através delas Deus fez coisas grandes, coisas tremendas, começando pela Esther. Queridos, essa mulher chamada Esther era uma mulher primeiramente pobre, né? Ela era pobre, ela era órfã, que ela era rejeitada, né? Ali era esquecida, né? Que as pessoas não conheciam. E era uma mulher muito pobre, mas porém uma mulher escolhida por Deus. No livro do profeta Jeremias, para você entender, no capítulo 1 e no versículo 5, o nosso Deus, o próprio Deus, Ele nos afirma que antes que nós formássemos no ventre da nossa mãe, antes que nós fôssemos formadas no ventre, Deus, Ele já nos amou. Deus, Ele já nos escolheu. E Deus, Ele já nos convocou, como Ele convocou Maria Madalena. E Ele entregou ali Ele entregou uma grande missão na nossa mão. E Ele já nos deu vitória. Porque quando nós estamos lá no ventre, quando nós estávamos lá no ventre, Satanás, infelizmente, ele também sabia daquilo que Deus tinha para nós. Então quando Deus já escreveu a nossa história, Satanás, ele não brinca de ser diabo. Ele também já estava guerreando, ele também já estava projetando, arquitetando um plano para destruir a nossa vida, para destruir a tua vida. Então por isso que eu digo para ti, que ali você já recebeu uma grande vitória, porque você veio ao mundo, a sua mãe te concebeu, a tua mãe te deu a vida ali, você nasceu perfeita, você nasceu, você cresceu, e você está aqui hoje. Então hoje você vai saber do chamado. Esther, ela era órfã, ela foi criada pelo seu tio, mas Deus já tinha escrevido a história dela quando ela estava no ventre. Deus já tinha. Qual era o propósito, irmã Isabel, de Deus para a vida da Esther? O propósito de Deus era grande, era tremendo. O propósito de Deus para ela era libertar o povo dela, o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus, o povo amado de Deus. Porque Esther era judia. Queridos, a história dela é muito grande. Eu não vou poder pregar toda a história dela aqui. Eu vou passar por cima, fazer uma viagem, para me poder entrar um pouco na história de Maria Madalena também. Porque as duas, elas têm algo muito em comum. O que é, irmã Isabel? Corajosas. Mulheres corajosas. O primeiro ponto. Porque elas foram levantadas, foram leal ao seu propósito e levantadas num tempo onde a figura masculina dominava. Era difícil para elas. E elas foram levantadas. E elas não recuaram. Elas foram corajosas. Elas se posicionaram, não olharam para trás. E não ficaram preocupados do que poderiam acontecer com elas naquele tempo. Cada uma no seu tempo.
Ainda que o contexto, né, bíblico relata que Esther, né, estava lá no Velho Testamento, tempos bem distantes uma da outra, mas as duas tinham algo muito tremendo em comum, queridos. Em primeiro lugar, a fidelidade com Deus, fiel ao seu propósito, corajosas e eram gratas, gratidão, gratas a Deus, grata àquele que a escolheu, que colocou este propósito, que colocou, aliás, esta missão na mão delas. Queridas, Esther, ela venceu. Ela, todo tempo, na obediência. Olhando para a história dela, nós vemos a obediência. Ela foi muito obediente. Tudo ali que o seu tio, ali disse para ela que ela tinha que fazer, ela foi fazendo. Seu tio pediu ali para ela, chega lá, Esther. Quando ela foi escrita ali, para poder participar daquele desfile, para ser escolhida pelo rei, o tio dela instruiu ela, disse para ela, de maneira alguma você não pode declarar a sua origem. E olhando ali para a história dela, nós vemos todo o tempo que ela foi obediente. Então ali foi uma arma muito grande que fez com que Esther vencesse ali naquele tempo dela, que ela recebesse a obediência. Então, queridos, ela foi. E ela só se declarou no momento certo. É tão lindo que lá no momento, a hora que o tio dela Satanás tinha se levantado, que é assim que Satanás faz. Ele se levantou de uma forma tremenda, usando ali o inimigo dos judeus, Amã. Amã tinha escrevido um decreto que ia matar todos os judeus naquele ano. Todos os judeus ele ia matar. É como se para Esther a fornalha tinha aquecido 7 vezes mais. E aí aonde Mardoqueu, o tio dela, chegou, mandou dizer para ela que ela tinha que interferir, que ela tinha que fazer alguma coisa, que ela não podia mais deixar a situação do jeito que estava, porque o decreto era só 1 ano e todos os judeus iam ser mortos. E a palavra diz, queridos, a Bíblia diz que naquele momento, quando ali o mensageiro levou a Esther, ali a mensagem do seu tio, e ele ainda disse assim, que é lá no capítulo 4 e o versículo 14, onde o tio dela disse assim, se nesse tempo, Esther, você se calar, manda dizer, diga lá para Esther que eu estou dizendo para ela, que se nesse tempo agora, ela se calar diante dessa situação que está acontecendo, essa ameaça do inimigo, se ela se calar, fala para ela que socorro e livramento de outra parte Deus vai mandar. Os judeus, os irmãos dela vai ser salvo, mas ela e a casa dela vai perecer. E quem sabe, eu vou dizer para ela, tem uma interrogação, que para este tempo ela foi levantada para ser rainha. Aleluia. Ficou uma interrogação. Queridos, é muito lindo até aí. Deus, ele está falando aqui. Aí você diz assim, irmã Isabel, o que significa? O que tem a ver comigo esta palavra? Eu quero te dizer que você foi escolhida como a Esther. Você também. Você foi escolhida. Como eu já disse, no ventre da tua mãe. Você, ainda que nessa tarde você se acha a menor que está aqui, a mais pequenininha que está aqui, a mais insignificante, talvez você diz assim, meu Deus, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão frágil, eu me sinto tão só. Esther também se sentia assim, mas ela foi escolhida. E eu quero te dizer que você também foi escolhida. Você também foi escolhida por ele. E não foi o homem que te escolheu. Não foi a irmã Isabel que está aqui falando essa tarde. Mas sim aquele que vive e reina eternamente. Foi ele que te escolheu. Ele te formou. Ele te fez. E ele tem um propósito para a tua vida. E olhando para a história dessa mulher, Esther, nós vemos que o propósito que ele tem para a tua vida não é pequeno, é grande. Mas eu quero te dizer uma coisa. O que ele pede para você nessa tarde? O que ele pede para mim? Que somente você creia. E que você aceite.
que você confia nele. Confia nele e aceite o propósito dele para a tua vida. Aleluia. E obedeça. Obedeça a palavra dele. Obedeça a voz dele. Porque ele já tem falado contigo inúmeras vezes. Você pode aí lembrar comigo. Só nesse, vamos colocar aqui, só nesse ano de 2026. Quantas vezes o Senhor já tem falado contigo? Quantas vezes Deus tem usado alguém para falar com você? E quando não foi alguém que Deus usou, foi uma palavra que você ouviu. Foi um louvor que você ouviu. E alegrou o seu coração. Aleluia. Havia até mesmo uma tristeza, uma angústia, um sentimento de derrota, de fracasso. E logo depois que você ouviu aquela voz, você ouviu aquele louvor, aquela palavra, ou aquela pessoa ali falando contigo ao vivo, você se renovou. Você mudou o seu pensamento. Você mudou. Você sentiu vigor, você sentiu ânimo, você sentiu energia, você sentiu diferente. Você passou a crer, você sentiu vontade de lutar, você sentiu vontade que isso tudo acontecesse na tua vida. Porque Deus está falando aqui, Deus não está falando com um público de mulheres aqui que não conhece. Deus está falando com pessoas que conhecem. Porque Deus já falou contigo. E nesta tarde Ele manda te dizer, minha filha, eu te escolhi sim como Esther. Aí se você acreditar, se você confiar, se você fizer isso, filha, eu vou pelejar por você. Aí vai ser comigo. As tuas guerras eu vou tomar para mim. As tuas pelejas eu vou tomar para mim. Eu vou entrar no controle, na direção da tua vida. Aleluia. Não importa qual seja o tamanho da tua luta. Não importa qual é o tamanho, a dificuldade, eu vou entrar. Como eu fiz na vida de Esther, eu vou fazer na tua vida também. Porventura há alguma coisa impossível para mim? Porventura há alguma coisa que eu não posso fazer por ti? Filha, nesta noite eu digo para ti, eu te reuni aqui porque eu queria falar contigo no particular e no escondido. Deixa que eu falo contigo nessa noite. Eu estou dizendo, não há nada que eu não possa fazer. Eu conheço a tua estrutura, eu conheço a tua limitação, eu conheço tudo. Eu te conheço melhor do que você mesma, pois foi eu que te fiz. Mas eu preciso que você confie. Eu preciso que você acredite em mim. Eu preciso que você acredite. Porque se você acreditar, você vai aceitar. Se você acreditar, se você crer, você vai aceitar aquilo que eu já coloquei na tua mão. É Deus que trabalha na nossa vida. É Deus que faz o improvável. É Deus que entra onde nós não podemos entrar. É Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. É Deus. E nesta noite, enquanto você está aqui ouvindo esta palavra, Ele está lá. Aleluia. Porque Ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele diz assim em Isaías 43, e no versículo 13, Ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, minha filha, ainda antes que houvesse dias, eu sou. E ninguém aqui possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. O diabo, Satanás e os seus demônios, ele não seria louco de se ousar em atrever, em atravessar diante do plano de Deus. Porque ele seria exterminado. Porque quando Deus fala, Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele está agindo aqui nessa noite. Ele está quebrando protocolo aqui nessa noite. Ele está quebrando jugo aqui nessa noite. Ele está quebrando jugo que estava aqui
sobre o pescoço de muitas. Ele está quebrando. Glória, glória, glória. Porque Ele é o Deus. Eu vejo que foi feito aqui uma obra de magia negra. Foi colocado na entrada aqui dessa porta. Deste portão. Foi colocada uma obra de magia negra para tentar impedir esta obra aqui. Mas Deus manda dizer assim, que agindo Ele ninguém impedirá. É Ele que escolheu chegar. É Ele que abriu esta porta. E Ele diz aqui em 2 Crônica, no capítulo 7, e no verso é Ele que revela aqui o versículo. Faz muito tempo que eu não leio essa palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, e no versículo 11, Ele diz assim que Ele escolheu, Ele ouviu a tua oração, Ele ouviu a oração de quem está aqui, irmã, Ele ouviu a tua oração, e Ele diz que Ele escolheu e santificou essa casa, para que o nome dEle esteja aqui perfeitamente. E Ele diz assim que os olhos dEle, o ouvido dEle, estão fixos a este lugar. Ele diz assim, que agora estão abertos os olhos dele e o coração dele todos os dias. Foi Deus que abriu. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas Ele abriu. Glória, glória. Eu vejo Ele entrando aqui em lares. Oh, glória. Esse casamento que estava todo que tu chegou aqui dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor fala comigo hoje. Se esse homem é para mim mesmo, senão eu vou largar, porque eu não suporto mais. Eu não suporto mais a vida que eu estou vivendo. Eu não suporto mais a situação que eu estou vivendo lá dentro da minha casa. Eu não tenho força mais. Deus, Ele manda te dizer nessa noite. Ele já entrou lá. E Ele manda te dizer assim. Ele começou a boa obra na tua vida, pois Ele te escolheu. Ele é teu na terra. Ele vai dar um basta. Ele vai dar um basta. Ele já deu ordem para quebrar aquela corrente lá. Pai querido. Ele vai pegar aquele homem lá. Aleluia. Sabe qual que é o melhor? Sabe qual que é o melhor? Olha aqui pra mim, irmã. Sabe qual que é o melhor? Deus manda te dizer que Ele é o teu esposo. Aleluia. Deus Ele é o teu esposo que o Senhor deu. Ele é aquele que o Senhor escolheu e colocou do seu lado. E Deus manda te dizer assim que não são dois, mas uma só carne. Aleluia. E Ele sabe que você não está suportando mais. Então Ele entra nessa peleja por você. Aleluia. Ele vai dar um jeito. Ele é Deus que liberta. Ele é Deus que salva. Ele é Deus que transforma. Para que o nome dEle seja glorificado. Ele tem uma obra na vida dele. Ele vai ser um pregador da palavra. Aleluia. E no dia que ele estiver pregando a palavra, como a irmã Isabel nessa noite, é a primeira coisa que ele vai fazer, depois da saudação, que ele saudar a igreja, o público, ele vai dizer assim: eu quero agradecer o Senhor pela minha esposa. Aleluia, Deus. Ele vai te honrar diante da multidão. E sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim ainda: eu só estou aqui porque esta guerreira não desistiu de mim. Aleluia. Ela foi como Esther. Ela foi obediente ao seu propósito. Ela não olhou nem para a direita e nem para a esquerda. Ela não olhou para as humilhações, para as afrontas, para o desprezo. Mas ela olhou para a palavra, ela olhou para o Senhor, para o propósito. E por isso eu estou aqui. Tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Queridos, andando mais um pouquinho na palavra, olhamos agora para esta mulher Maria Madalena. Ai, mãe Isabel, Maria Madalena? Sim, Maria Madalena. Uma mulher escolhida. Agora vamos para o antes de Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? A palavra diz, queridos, que Maria Madalena, eu sempre falo que foi ela que abriu o caminho para me passar. Porque ela é a missionária das missionárias, né? A Igreja Católica até titulou ela como apóstola dos apóstolos. Eu achei bonito. Achei bonito esse título que a igreja deu para ela. Porque realmente, olhando para a história dela, eu vejo que ela abriu a porta
Porque aquela mulher foi uma mulher de graça. Aquela mulher foi uma mulher de propósito. Aquela mulher foi uma mulher de fidelidade ao seu propósito. Glória a Deus. Aleluia. E resumindo todas essas palavras, eu quero aplicar uma só, que é a gratidão. Essa palavra gratidão. Quando eu olho, eu olho para a história de Maria Madalena. Quando eu falo de Maria Madalena, eu falo de gratidão. E quando eu falo de Maria Madalena, eu também falo de ressurreição. Quando eu falo de Maria Madalena, eu lembro que o Senhor olhou para mim com o seu olhar de misericórdia. Aleluia. E abriu a porta, o caminho para mim passar. Então é através da história dessa mulher que eu me inspiro, onde eu aprendo. Porque estou aprendendo todos os dias. Todos os dias estou aprendendo. Porque cada dia nós aprendemos com o Senhor. Queridos, no primeiro estado ali de Maria Madalena, era uma mulher, que ela não era até uma mulher qualquer. A palavra diz que ela era uma mulher que tinha posse. Ela não era uma mulher pobre, assim, materialmente. Era uma mulher que tinha posse. E os irmãos, as irmãs sabem, né? Que faz também uma diferença muito grande, infelizmente, quando as pessoas têm dinheiro. Né? Mas para Maria Madalena não adiantou nada. Porque a palavra diz que ela era uma mulher de muitas posses. Mas, porém, ali cometida por 7 demônios, ali atormentada, escravizada por 7 demônios. A palavra diz que tinha 7 demônios que dominavam a vida desta mulher. Então era uma mulher que ela não valorizava muito. Ela não tinha muito ânimo, ela não tinha muito, ela mesmo não se valorizava, ela não dava muito valor à vida dela, porque ela olhava para a vida dela, na situação que estava, e ela era desanimada, queridos. O desânimo era muito grande sobre a vida daquela mulher, porque o tormento era muito grande. Então ela não tinha perspectiva de vida. Ela vivia numa única e absoluta expectativa que qualquer momento tanto fazia para ela o que iria acontecer. Mas até o momento que ela encontrou com o nosso mestre. Aleluia. A palavra diz que aí ela teve encontro com o nosso mestre. E quando o mestre se encontrou com ela, a primeira coisa que ele fez foi libertar Maria Madalena. E naquele momento que ele libertou, Maria Madalena ficou liberta, ficou curada. Porque é assim que Jesus faz. Todos os traumas da Maria foi curada. Todos os traumas da Maria foi liberta. Maria passou, a partir daquele momento que ela teve encontro com o mestre, a ter uma nova visão da vida dela. Maria começou uma nova trajetória. Maria começou uma nova jornada na vida dela. Porque quando o mestre chegou, ele virou a chave para ela. E ele mostrou para ela um outro lado que ela não conhecia. Então foi muito lindo o que ele fez. A palavra diz que ali dentro do coração dessa mulher começou a brotar uma grande gratidão. Um sentimento muito lindo, puro, chamado gratidão dentro do coração de Maria. E aí, queridos, cada dia que passava, Maria queria estar mais perto do mestre. Maria queria estar do lado do mestre. E a palavra diz aqui, correndo mais um pouquinho, queridos, que Jesus, ele estava em aldeia, cidade em cidade. O mestre parava. E lá estava Maria. Antes, Maria chegava até Jesus. Ou às vezes ela não conseguia nem falar com Jesus, mas ela já pegava a informação aonde que Jesus ia estar amanhã, a semana que vem. Lá já estava Maria se preocupando em cuidar de tudo para Jesus, lá no lugar aonde que Jesus ia. Queridos, e passavam os dias e a gratidão aumentava dentro do coração dela. Maria se tornou ali, pela sua gratidão, ela ali, dentro do coração dela também, ela desejou. E aí nasceu dentro do coração dela, como essa obra aqui, foi gerado ali um projeto, ali um propósito. E ali naquele momento ela começou a colocar em prática. Qual é o projeto, irmãs? Ela passou a ser influenciadora. Ela começou a reunir as mulheres, como Graziela e as demais reuniu aqui nessa tarde. E a palavra diz que ela começou a reunir ali Joana, ali Salomé,
A outra Maria, mãe de Tiago, mãe de José. E ali Susana. E ela começou ali a convocar aquelas irmãs, aquelas mulheres. E ela começou ali a falar do projeto dela. E levar também aquelas mulheres a se achegar junto com ela, a se unir junto com ela e trabalhar ali, em cuidar, ou seja, a palavra correta, em cuidar das coisas de Jesus, em cuidar do ministério de Jesus. E ali foi muito lindo, queridos, porque tudo aquilo que tinha, rapidamente aqui, que eu já estou passando muito da hora, tudo aquilo que tinha ali dentro do coração de Maria, era, queridos, era puro, e Jesus se agradava, Jesus ele via, Jesus ele se agradava, Jesus ele amava a maneira que Maria Madalena ela se comportava, do jeito que ela agia. E ali ela começou a influenciar as mulheres e reunir, vamos comigo, vamos fazer isso. Vamos, Jesus vai estar lá semana que vem, ele vai pregar naquela aldeia, vamos preparar o que Jesus vai comer, vamos preparar a comida, já vamos colocar na mochila dele, vamos preparar a hospedagem dele lá, não pode dormir em qualquer lugar, e a roupa dele está limpa, vamos cuidar da roupa dele. Eram essas coisas que Maria Madalena fazia. E Jesus amava, queridos. E aí, o tempo, a palavra diz que chegou até o tempo, né? Chegou ali o momento, né, do Calvário. Correndo aqui um pouquinho, chegou o momento do Calvário, da crucificação, né, de Jesus. Lá estava Maria, mãe de José e de Tiaguinho também estava lá, junto com ela. Ela segurando. Ela não estava preocupada lá no Calvário. Todos os discípulos estavam, os homens tinham corrido para lá, os amigos de Jesus, os 12, um correu para lá, o Judas já tinha ido, né, se enforcar, e os outros 11 estavam dispersos, correndo para lá e para cá. Mas Maria catou ali a Maria Madalena, pegou ali a Maria, mãe de Tiago e mãe de José, e disse, fica comigo aqui, fica aqui. Ele vai ser crucificado, nós vamos ficar aqui, vamos fazer companhia para ele aqui. Daqui nós não vamos sair. E ali elas ficaram. Ela teve junto com ele lá. João também teve. Ali. Mas hoje é sobre a Maria. As Marias, né? As Marias. Porque nós olhamos ali e vemos que obra linda. Talvez você disse assim, mas Maria Madalena, irmã, foi só ela que fez. Queridos, quando há uma mulher que ela tem amor no coração, que ela é grata, ela reconhece, quando ela é grata, ela reconhece aquilo que Deus fez para ela. Ela aceita o seu propósito. Aleluia. E quando ela aceita o seu propósito, a primeira coisa, ela não quer, ela não é egoísta, ela não é mesquinha. A primeira coisa que ela quer fazer, ela quer dividir com as outras. Ela quer influenciar. E foi isso que a Maria fez. E todas elas ali foi influenciada e também se apaixonou por Jesus, conheceram Jesus ali através de Maria e também se apaixonaram por Jesus e ficaram com ele, seguraram ele. Aleluia. E não queriam soltar dele. Até no Calvário lá. Duas ficou com ela lá no Calvário. A mãe de Jesus e a Maria, a outra Maria, mulher de Cleópas. Qual que é o nome completo, irmã? Cleópas. Essa Maria, elas ficaram lá. A irmã Isabel é uma assassina de português, tá? Até a irmã Jandira aqui, ela está sendo a nossa professora. Tem palavra que parece que ela não quer sair. Mas isso significa, irmãos, eu sou a prova viva que Deus, Ele chama aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. A Isabel é uma assassina de português, só 4ª série. Ainda passou porque era muito grande no colégio. Já estava grandona lá e a professora tem que passar essa menina porque ela está muito grande no meio dos pequenininhos. E aí quando Deus me chamou, como chamou Esther e Maria Madalena, eu falei, Jesus, o Senhor vai me chamar para falar para o público. Como é que eu vou falar para o público se eu sou assassina de português? Nem o Senhor ainda me fala que abriu as portas das nações, se nem o meu português, o nosso português, eu não sei falar direito, como é que eu vou falar outras línguas? Aí o Senhor falou assim, Isabel, eu não chamo o homem para ser envergonhado. Quando eu chamo, eu me encarrego. Aleluia, Deus.
falta de estudo, falar se assassina de português, não é empecilho para que Deus, para não viver o propósito de Deus. Temos que ser corajosa. Nessa noite nós estamos falando de mulheres corajosas. Para estar aqui tem que ter coragem mesmo. Mas o Senhor nos chamou como corajosa. Queridos, andando mais um pouquinho na história de Maria Madalena, no Calvário lá ela estava. Aí Jesus entregou o seu espírito ali no momento na cruz. Jesus morreu, entregou o seu espírito ao Pai. Não mataram Jesus ali na cruz, não. Judiaram dele. A palavra diz que ele derramou o sangue por 7 vezes. Para que hoje eu e você fosse mais que vencedor no nome dele. Aleluia! Você é mais que vencedora no nome de Jesus. Porque Jesus derramou 7 vezes o sangue dele lá. Então no momento que ele derramou o sangue, foi para que hoje nós somos vencedores. A primeira vez que ele derramou o sangue foi lá em Getsemane. Segunda vez ali quando ele já foi preso. Foi esbofeteado, ali açoitado, colocado na cruz para ele carregar. Segunda vez, terceira vez, irmã Isabel, colocaram, pregaram uma coroa de espinho na cabeça dele que furou. Derramou sangue na terceira vez. Na quarta vez, esbofetearam o seu rosto, que arrancaram até o seu cabelo do rosto. Foi a quarta vez. A quinta vez, irmã Isabel, foi quando pregaram as mãos dele lá naquela cruz. E a sexta vez, irmã Isabel, foi quando pregaram os pés dele lá naquela cruz. Derramou sangue. A sétima vez, irmã Isabel, foi quando enfiaram uma lança do lado, que saiu do outro lado e saiu sangue e água. Essas 7 vezes ficou registrado. Depois dessa 7ª vez, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então foi consumado. Então não foi o diabo que matou ele. Ele entregou o seu espírito ao Pai. E eu quero dizer para os irmãos, que daí naquele momento ele entregou. Então, queridos, aí no 3º dia ele ressuscitou. Aleluia. E entre os céus e a terra, na mão dele foi entregue todo o poder e toda a autoridade. Todo o poder e toda a autoridade foi entregue na mão dele. Ele desceu as partes mais baixas da terra, lá no inferno, e pegou a chave, derrapou da morte. E ele disse: na minha mão foi entregue todo o poder e toda a autoridade. Então por isso daí nós entramos lá em João, no capítulo 6, ali. A palavra diz, queridos, no versículo ali 6, ele diz assim, João 14, aliás, no versículo 6, o Espírito Santo me traz aqui a memória. Capítulo 14, e no versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, para finalizar aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai, senão por mim. Então temos que passar por Jesus, porque foi Ele que venceu. Foi Ele que deu o sangue dele naquela cruz do Calvário. Eu quero dizer para os irmãos, que depois que Ele ressuscitou, aí primeiramente, não fugindo aqui da palavra, Ele apareceu a Maria Madalena. Queridos, Ele poderia ter aparecido para os outros, se identificado aos outros discípulos. Os discípulos estavam atormentados, encerrados dentro da caverna, com medo de Herodes. O mestre foi morto, a qualquer momento Herodes vai mandar prender. Então havia um alvoroço. Havia um alvoroço muito grande. E a palavra diz que Maria, por causa da sua gratidão, Maria, ela queria saber onde que tinha colocado. Ela queria ver o corpo de Jesus. E ela foi. Ela ali chamou as outras mulheres e foram comprar ali, né, unguento ali, perfume para ir ungir o corpo de Jesus, para ir lá. E a palavra diz que quando elas chegaram lá, elas encontraram a pedra removida. Elas encontraram a pedra removida.
Deus me dá uma revelação aqui agora. Andeia sui de cá. Tem pedras, queridos, que é só Deus que pode tirar. Tá? Tem pedra, uma revelação muito forte aqui pela palavra. Tem pedra que só Jesus pode tirar. Tem pedra que Jesus fala para nós assim: tirai a pedra, como ele falou para Lázaro. As pessoas que estavam ali, os discípulos, eles tirai a pedra quando ele queria fazer um milagre, ressuscitar Lázaro. Mas nesta palavra aqui, quando Maria chegou lá e a pedra estava removida, foi o próprio Deus que removeu a pedra. Porque Jesus não estava lá. Ele já tinha ressuscitado. Ele não estava lá. Aí o anjo falou para ela: o que buscai? Ela ficou apavorada porque a pedra, até Pedro estava junto. E ele viu os lençóis, a pedra removida, os lençóis no chão, o sepulcro ali vazio. Jesus, o corpo de Jesus, não estava lá. Aleluia. Porque ele já tinha ressuscitado. Aleluia. E Maria ficou ali atormentada. Maria ficou preocupada. E Maria começou a chorar. E o anjo disse: por que tu buscas Jesus? Ele não está aqui. E ela insistiu. Pedro saiu correndo para ir avisar. E Pedro e João saíram correndo. Mas Maria ficou chorando. Chorando. E quando ela olha de longe, ela vê um homem. E ela pensou que era o jardineiro. E aí ele disse Maria. Ele chamou ela pelo nome. Maria. Deus poderoso. Maria. Aí quando ele falou Maria, ela reconheceu que era o mestre. Aleluia. E ele disse: não me detenha, porque não é minha hora. Daí foi o momento. Esse é o momento que eu termino aqui com a palavra, para passar para outra parte. É um momento crucial, um momento tremendo, um momento maravilhoso, porque foi no momento que Jesus a convocou. Até ali ele tinha chamado Maria. Até ali ela era chamada, ela era escolhida assim, ela tinha esse propósito, mas ali ele a convocou. Aleluia. E o próprio mestre, ele disse: Maria, não me detenhas porque ainda não é minha hora, mas eu quero te dar uma missão. E olha a missão dela, olha que missão tremenda. Maria, vá aos meus amigos, meus discípulos, vai. Aí ele, e diz para ele que eu ressuscitei. Aleluia. E estou indo adiante deles para Galileia. Aleluia. Deus. Vá, Maria. E a Maria foi. E quando ela chegou lá, eles não acreditaram. Estavam tudo atormentados dentro da caverna. Pedro abriu a porta, ela gritava: Maria, 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 abre, Pedro. Eles não acreditaram. Tomé não estava lá naquele momento. Queridos, a palavra diz que ela anunciou e eles ficaram. Pedro lembrou que os lençóis não estavam lá, estava no chão, que ele não estava lá. E a palavra diz que ele também apareceu a 2 discípulos no caminho de Maús. E eles não creram, eles não receberam, não é? Que era Jesus. Ainda com o coração deles ardia, mas eles não creram que era Jesus ressuscitado. Aí agora eu quero responder a pergunta que fica na cabeça de muitos homens. Tem homens que dizem assim, que Jesus apareceu primeiramente à mulher, porque a mulher fala demais. Por isso que esse culto era só para mulher, né? Tem homens que ele não aguenta, irmãos, eu vou ter que falar isso. Porque Deus me chamou não para rechear a mensagem. Tem homens que ele não aguenta ver uma mulher pregando. Que ele já critica. Tem homens que não suporta, não aceita que a esposa dele vai fazer a obra e principalmente que ela vá pregar. Não estou generalizando, mas tem muitos. Tem pastores, a maioria dos obreiros e principalmente do tempo antigo, aqueles tradicionalistas, religioso, não aceita a mulher pregar. A mulher tem que ficar calada. Ai, mas Isabel, o que a senhora está falando? Eu sei o que eu estou falando, eu dou conta daquilo que eu estou falando. Eu já tive na obra missionária em muitos lugares, há muitos estados. E teve um estado que eu fui excluída
da igreja por causa que eu pregava. O pastor me excluiu por causa que eu falei, eu não vou deixar de pregar. Eu vou ter que pregar. Porque Jesus, Ele me deu uma ordem. Ele me convocou. E eu não posso ser covarde. Eu tenho que honrar a saia que eu visto. E aí eu fui excluída. Então, queridos, tem muitos homens que eles dizem assim, obreiro, estou falando de homem que é conhecedor de Deus, conhecedor da palavra, até teólogo, que a mulher tem que menos. E às vezes tem uns que até falam assim, pode até pregar, mas quando uma mulher vem trazer uma palavra de conserto, igual essa Maria, essa Helena Raquel trouxe aí, se levanta aí, eles mostram quem eles são, daí vai tudo de uma vez, contra, para calar. Porque no fundo, resumindo a palavra, é que eles não aceitam que eu e você, prega a palavra. Glória a Deus. Por isso, queridos, eu olho para a vida de Maria Madalena e falo que ela abriu a porta para mim passar. Ou seja, ela varreu o caminho para a missionária Isabel passar. E para ir. Oh, glória. Esther também. Porque as duas foram corajosas. Glória a Deus. Queridos, não foi por isso que Jesus pareceu. Teve um dia ali, não vou citar o nome, eu estava numa escola bíblica e um professor que eu amo de paixão, ele falou, deu uma risadinha e falou, estava falando sobre Maria Madalena. O Senhor apareceu para as mulheres, primeiro para a mulher, porque as mulheres falam demais, né? As mulheres, não estou falando de um sentido ruim, num bom sentido, as mulheres são falantes, né? Depois ele usou essa palavra falante. Segundo, primeiro ele falou que falava demais. Agora você coloca aí o que é falar demais. Falar demais é quem fala coisas sem sentido. Não é verdade, professor? Ela é minha professora, está me ensinando. Queridos, a verdade é uma só. Tem um homem que não aceita que Deus derrama graça sobre a vida de uma mulher. Que Deus levanta uma mulher para pregar o evangelho, para fazer a obra missionária. E toda mulher que foi chamada para a obra missionária, ela é uma pregadora, sim. E uma pregadora da última hora. Porque o missionário, ele está enquadrado na posição do evangelista. Mas eu quero dizer uma coisa. Esther e Maria Madalena não olhou pelas afrontas, perseguição, que aquele tempo. Maria, se ela fosse olhar, que qualquer momento Herodes ia mandar prender ela. Se ela olhasse que qualquer momento Herodes ia mandar matar. Herodia ia mandar matar. Ela não ia seguir Jesus. Ela não ia cuidar das coisas de Jesus. Ela não ia estar onde que Jesus estava. Mas ela foi corajosa. Então por isso nessa tarde, queridas, nessa noite, finalizando essa mensagem, Jesus te chamou como Maria Madalena para você fazer a diferença. Talvez você não foi chamada como a irmã Isabel para pregar aqui no microfone, mas lá dentro da sua casa, da sua família. Hoje é culto para as mães. Eu quero dizer para vocês, abrindo um parênteses aqui agora, antes de eu orar para os irmãos. Há 6 anos atrás, o Senhor levou a minha bebê. 3 filhos meus. Deus me deu 3 filhos. O Eduardo, o primogênito, tá com 31. 32. Eita, a mãe é assim mesmo. A Bruna com 28. E se a Abigail estivesse aqui, ela estaria agora com 21. Agora o mês que vem ela faz 22 anos. Queridos, quando essa menina nasceu, Deus falou para mim assim, antes dela nascer, que Ele queria me dar só 2 filhos. Mas eu falei, não, eu quero 3. É 3. Eu dei lugar para Abigail vir. Quando a Abigail, vou correndo aqui um pouco. Quando a Abigail nasceu, ela teve que nascer de 8 meses. O médico disse, tem que fazer a cesárea, tem que ir, porque senão ela vai morrer, que está doente dentro da sua barriga. Fui para o hospital, obedeci o procedimento, fiz a cirurgia e ela nasceu com 8 meses. Com 12 dias na UTI, ela foi desenganada pela medicina. A medicina não deu a cura. O diagnóstico da medicina, que ela não tinha vida.
que ela ia morrer, que ela ia falecer, até a tarde daquele 12 dias. Eu coloquei a minha boca no pó, dentro do banheiro da UTI, e falei com Deus. Eu fiz um monte de propósito com Deus. Eu falei que para onde ele me mandava, eu ia, tudo que ele colocasse na minha boca para me falar, pro delegado, pro traficante, pro doutor, pro pastor, presidente, para qualquer um, eu falaria, irmã Graziela. Eu falaria, mas eu não queria ir para casa sem o meu bebê. O berço estava lá, as roupinhas estavam lá. Eu quero o meu bebê, Jesus. E aí Jesus falou, então tá bom, Isabel. Quando eu me levantei, eu já era missionária. Levantei do chão, do banheiro da UTI, aqui no Santa Inês, no balneário, naquele hospital. Deus falou para mim assim, Isabel, até os 17 anos ela vai ficar contigo. Tá, passou-se o tempo. Fui para a obra missionária, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, um monte de lugar. Criei eles debaixo dos bancos da igreja, fazendo obra missionária na rua e tudo. Tá. Quando Abigail deu 12 anos, quando Deus falou para mim assim, ó. Eu saí do Mato Grosso em 2012. Vou dar as datas para os irmãos entenderem melhor. 2012. Terminei a obra missionária lá para cima. E estava no Paraná. E aí Deus falou assim, fiz uma campanha de 21 dias no monte. Deus falou para mim assim, Isabel, pega as tuas malas e vai para Camboriú. Porque antes eu morava no balneário. Vai para Camboriú, que lá eu vou te dar uma casa, eu vou soprar o teu nome, eu vou te estruturar no ministério, depois eu vou abrir uma porta lá fora, porque eu te quero pregando lá fora, nas nações. Tu vai, Isabel, em lugares que muitos não querem ir. Tá, fiz a minha... Pega a tua mala, não mobília. Eu tinha mudança, tudo novinho, que eu tinha vindo trazido do Mato Grosso, tudo coisa chique. Tava lá na casa da minha mãe alugou a casa para me morar. E aí, queridas, eu obedeci. Eu sempre fui obediente. Deus conhece. Deus, ele me conhece. A minha palavra é um decreto. Tem hora que eu já sofri, já paguei preço muito grande por causa da minha palavra. Mas se eu falei, eu cumpro a minha palavra. Peguei as minhas malas e vim para Camboriú. Ali naquela rua onde eu estou morando. Meu irmão morava ali. Eu fiquei 20 dias na casa dele. Deus me deu essa casa que eu tenho hoje. Deus me deu a casa. Deus falou pra mim que não era pra mim trazer a mobília. Eu cheguei ali, a casa novinha, com os móveis, tudo novo, com mesa e banho, tudo. Tudo, irmã Graziela. Todos os móveis na casa novinho. Aquela casa que a senhora entrou hoje. Tudo novo. Porque quando Deus fala, ele cumpre. O homem, o pastor, me colocou lá, resumindo, pra me morar e falou assim, se Deus mandar eu te dar, eu te dou. Cuida como se fosse tua. É minha. Mas se Deus mandar eu te dar, eu não seguro. Daí eu já sabia que Deus tinha falado comigo. O que eu fiz? Dobrei o meu joelho. Quando eu entrei, aí Deus falou assim pra mim. Isabel, se você fazer essa casa, a minha casa de oração, eu estou entregando a chave na tua mão. Tá. Sabe quanto que Deus foi dar a casa pra mim? Faz uns 4 anos, 5 anos atrás que Deus deu a casa mesmo assim, que é pro meu nome. É sua, Isabel. Por quê? Porque eu corri da obra. Agora faz 1 ano que eu abri a casa de oração. Faz 1 ano. Se eu tivesse pegado logo no começo e feito a casa de oração, então já há muito tempo estaria pro meu nome. Mas Deus, ele é fiel. Não deixou faltar nada para mim. E ali ele conservou, ele guardou para mim. Só que eu atrasei. Aí 1 ano atrás, eu pedi perdão pro Senhor e comecei a obra missionária. Mas queridos, aí mudei ali naquela casa em 2012. A minha filha, quando ela estava com 12 anos de idade, entrou uma depressão dela. Ali desencadeou uma depressão. Quando para os médicos descobriram uma depressão. E ali comecei a lutar, sofrer com ela, com 12 anos de idade. Deus falou até os 17 anos que ela ia ficar comigo, né? Então ali desencadeou a depressão e eu comecei a sofrer. Eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, que ela tentou suicídio 4 vezes. Todas essas vezes eu pude estar por perto, eu socorri, eu repreendi e ela não partiu. Mas na 5ª vez, foi ali no tempo do Covid, há 6 anos atrás, ela viajou lá para casa da minha mãe, no Paraná, chegou lá no sábado, quando foi na terça-feira, ela se suicidou. Eu estava aqui fazendo a obra missionária. Nesse dia eu fiz o 7º casamento, que era 1 ano. Dentro daquele ano eu tinha feito 7 casamentos através da minha oração.
paguei o preço e as pessoas chegaram a casar, pessoas que estavam morando juntos já 36 anos e não conseguia casar, porque o demônio não deixava casar. Deus quebrou cadeias ali. Dentro de um ano, Deus fez coisa tremenda. E eu pude concluir, contar 7 casamentos. Então, nesse dia do 7º casamento, quando foi o casamento último, foi 4 horas da tarde, 4h30, por aí, não lembro, foi 4h30 ou 4 horas. Quando foi 10 horas da noite, veio a notícia pra mim. Eu estava confraternizando, como daqui a pouco nós vamos confraternizar. Eu sei que as irmãs estão com pressa. Já vou terminar. E a notícia veio pra mim. Que a minha filha tinha morrido e ela tinha se suicidado. E aí Deus falou pra mim assim, Isabel, entrou uma revolta muito grande, que é normal. E ele falou assim pra mim, eu falei pra você até os 17 anos. Eu falei, tá, mas eu não estou nem brigando com o senhor, eu não estou nem revoltada porque o senhor levou. Eu estou pela forma que o senhor levou. Porque eu sou pregadora, o senhor esqueceu que eu sou pregadora da palavra? Eu prego a tua palavra. E agora como é que eu vou pregar, sendo que o senhor tem uma aliança comigo? O senhor fez uma aliança, o senhor prometeu para mim que na vida minha e nem dos meus 3 filhos, na alma, Satanás jamais iria ter o poder de tocar. E agora o senhor dá a minha filha na mão de Satanás. Eu prego a palavra, eu conheço a palavra. Aí entrou aquela revolta. E aí Deus ficou em silêncio. Porque ele não fala a hora que você quer, ele fala a hora que ele quer. E ali eu passei a dor, enterrei minha filha, reconheci o corpo no ML, passei por toda essa experiência. Cheguei no ML, só tinha 4 horas para velar, porque era o tempo do Covid, tinha que correr, era só 4 horas que era liberado. Eu tinha que chegar na cidade de Toledo, daqui até Toledo, é 800 quilômetros, tinha que chegar lá, reconhecer no ML, porque ninguém podia reconhecer, porque ela não tinha nem 18 anos, era menor, eu era responsável, eu tinha a guarda dela, então era eu que tinha que reconhecer, meus irmãos, minha mãe, ninguém poderia reconhecer, então eu tinha que chegar lá, reconhecer e liberar o corpo para funerária, mais 1 hora e mais 1 hora para chegar até a minha cidade, que dá 100 quilômetros, a cidade de Santa Helena, e depois, para me poder velar minha filha. Então, resumindo, contando, eu poderia velar ela só 2 horas, 2 horas e meia, e já enterrar. Só ver aquele tanto. Mas eu fiz tudo de cabeça erguida. O Eduardo estava comigo, a Bruna, e eu todo o tempo, eu estava de cabeça erguida. Fui, fiz todo o procedimento. Nem um momento eu saí fora da casinha, porque Deus, Ele me deu graça. Não precisei tomar calmante nenhum. E ele estava comigo e eu ali falando com ele. Passou, enterrei a minha filha, despedi dela, enterramos. 25 dias depois, Deus falou comigo. E ele falou assim, por causa da aliança que eu fiz contigo, eu vou te dizer, Isabel, em Itapema ele falou comigo. Ele falou assim para mim, tu me chamou de mentiroso, tu disse que eu prometi algo e não cumpri, então tu me chamou de mentiroso. O Senhor falou para mim, só que eu não sou mentiroso. Eu sou aquele que eu ainda zelo pela minha palavra para cumpri-la. E eu te fiz uma promessa, que Satanás, ele não teria o poder de tocar nem na sua alma e nem na alma dos seus 3 filhos. Então, Isabel, sabe o que eu fiz? Houve-se uma grande guerra, uma briga. Naquela última hora, eu mandei o meu anjo lá e brigou com o demônio da morte. E eu dei o livramento para Abigail. E eu trouxe e guardei, ela está comigo. Levanta a tua cabeça, engole teu choro. Acabou o teu luto. Eu preciso de ti na terra, mulher. Vai fazer a minha obra missionária, porque aquilo que eu vou te dar lá na frente, eu vou te surpreender inúmeras vezes. Aquilo que eu vou te dar é muito maior. Não que tu vai esquecer, não que vai substituir ela, mas sim eu vou fazer tudo novo para que a minha glória seja manifesta na tua vida e por onde tu passar, o meu nome seja glorificado e exaltado através da tua vida e com a tua vida, porque eu vou te usar para mães. Inúmeras mães que vão estar passando pelo mesmo que tu passou e outras que estarão à beira, mas eu vou dar livramento através da tua vida. Deus levou a minha Abigail, meu bebê, meu cheirinho. Glória a Deus. A irmã conheceu. Quem conheceu a Abigail aqui? Uma moça linda, loira. Os outros 2 são morenos da minha cor.
Jesus é bom, ele é perfeito, né, queridos? Quando ele faz, ele capricha. Ele me deu um da minha cor, a outra que tem a minha voz, o meu cabelo, mas a cor bem, bem clarinha, e deu a Abigail loira, cabelo que não parava, igual da Elisandra aqui, ó. Não parava uma xuxinha se fazer, colocasse um banho de creme da cor dos cabelos dela. Uma moça alta, forte, 1,75 m ela tinha, quando ela faleceu. Tem as fotos dela ali. Linda, perfeita. Não é porque morreu, não é porque é minha filha, era linda mesmo, tinha físico, tudo para ser uma modelo. Mas eu sempre falava, tu é modelo de Jesus. Tu é a filha da promessa. E mais do que isso, de que a beleza física, a beleza rara, ela era doce. Abigail era doce. Abigail, ela gostava, ninguém poderia maltratar um bichinho, um animal, e nem um velhinho perto dela, porque daí ia ter que acertar com ela. Que ela tomava partido na hora, ela não deixava. E quando eu chegava em casa, era ela que fazia massagem no meu pé depois de uma obra dessa. Eu deitava no meu sofá, na minha cama, era Abigail que fazia o meu chá e fazia massagem no meu pé. Essa era a minha Abigail. Mas hoje eu entendi, queridas, que o lugar que ela está melhor do que comigo. Aleluia. O lugar que ela está, o Senhor queria ela há muito tempo. Porque Deus não quer coisa ruim lá no céu, não. Deus não quer coisa ruim, Deus quer coisa boa. E Deus quer também que quando Ele dá para nós, que nós não sejamos egoístas. Que às vezes nós queremos só para nós. Não. Nós temos que saber também devolver para Ele. E Deus levou ela. E eu quero dizer para os irmãos que isso... Eu fiquei um tempo, sim, revoltada. Mas depois Ele me levantou, Ele me convenceu de novo. E Ele me colocou de novo pelo caminho. E Ele falou assim, fica tranquila, Isabel. O acusador, ele veio para matar e roubar e destruir. Ele te acusa todo o tempo. Mas eu vim para dar vida. Aleluia. E eu dou com abundância. Aleluia. Entenda uma coisa, Isabel. Eu, o Senhor. Só eu entendo as mulheres. Eu entendo o coração de uma mãe. Só eu tenho a capacidade de entender. Sou especialista em entender o sentimento, o coração de uma mãe. Aleluia. O luto de uma mãe. Meu Deus. E o Senhor diz assim, mas eu sou na vida das mulheres. Aleluia. Que se posiciona, que aceita Aleluia. o meu propósito. Glória a Deus. Que me ama, que são gratas como Maria Madalena. Aleluia. Que diz assim, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Aleluia. E se Deus tomou, bendito seja o nome dele. Aleluia. Toda honra e toda glória é para ele. Aleluia. E aí, aqui eu estou nessa noite. Deus foi lá e tirou meu filho que está ali do homossexualismo. Deus tirou ele das drogas. Tirou lá da mão de Satanás, um lugar onde só Deus pode tirar. E colocou do meu lado, é meu companheiro. Glória a Deus. Aonde que eu vou pregar, ele canta. Primeiro ele canta, as barreiras caem. E a irmã Isabel traz a palavra. É meu amigo. É o meu cheirinho. Ele é doce, também tem o mesmo espírito ali da Abigail. De ser doce. Ele faz as coisas para mim em casa, sempre me conselha. Às vezes até puxa a minha orelha. Tem coisas ali, ele, mãe, é tremendo. É tremendo, é coisa linda que só Deus pode fazer. E a outra tá lá. Não tá dentro do propósito, mas ela vai entrar dentro do propósito. Aleluia. Porque Deus disse assim que ela vai dar continuidade à obra que eu estou fazendo lá naquela casa. Porque daqui uns dias Deus vai me levar para outros cantos. Para outros lugares, porque é assim que Deus faz. E ela vai ficar ali, dando a continuidade. Ali, que a obra não pode parar. É assim. Queridos, vamos nos colocar de pé? Eu sou resolvida. Jesus curou a minha filha. Jesus curou meus traumas. Jesus quebrou as cadeias. E Jesus, ele deu vitória. E Jesus está falando aqui nessa tarde, nessa noite.
Aleluia, Deus. Que Ele está entrando lá dentro da tua casa. Ele está quebrando. Ele está quebrando. Ele está nessa tarde, nessa noite aqui. Ele vai libertar pessoas aqui que estavam com depressão. Porque eu profetizo que você estava, não está mais. Aleluia, O Deus. espírito da depressão estava te rodeando, querendo te matar, querendo te destruir. Tu andava de cabeça baixa, tu andava desanimada, sem perspectiva de vida. Mas o Senhor, nessa noite, enquanto eu estou pregando, enquanto eu estava pregando, Deus disse assim: eu já estou fazendo, Isabel. Tem coisa que tu não vai precisar nem de orar, porque pelo poder da minha palavra, é eu que faço, é eu que desfaço, porque é eu que quebro o arco e corto a lança e queimo os carros do inimigo no fogo e dou vitória para minha igreja. Aleluia. Aleluia, Deus. Maldições que foi lançada aqui contra casamento. Obra de magia negra para tirar o teu marido de casa. Que roubou o amor do coração daquele homem. Passou Deus, ele começa a trabalhar. Essa obra de magia negra, ela vai estar sendo agora queimada, aniquilada. Satanás já perdeu a força. Deus, ele está restaurando, ele está indo lá no coração daquele homem. Ele está restituindo o amor. Ele está colocando o amor. Ele está abrindo os olhos. Ele está abrindo para te ver como você é. Mulher valorosa, mulher que tem um valor, que tem um preço inegociável, uma mulher de Deus, uma mulher que Deus colocou do lado dele. Eu quero convidar aqui, fecha teus olhos. Pai, eu preguei a tua palavra. Eu preguei a tua palavra e eu sei que o Senhor já fez a obra. O diabo já bateu em retirada. Agora eu preciso que o Senhor, papai, me usa para profetizar. O Senhor me usou, papai querido, na mensagem profética da palavra. Oh, Deus. Agora eu quero, papai, a mensagem profética, papai querido, amado, da profecia, revelação. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Não quer que Jesus fale contigo no particular para tu sair daqui mais ainda? Vai falando, fala comigo, vai. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Derraia som de cabla. Recablastuia de cabla. Chedequeblastuia de canta lavaçu. Eu quero chamar aquela irmã ali, ó. Derrabaçu. Derraia som, vem cá. Vem cá, derrabastu. Recablastuia que fácil, lábia soma na garrai. Deus está entrando com uma grande providência dentro da tua casa. Deus está entrando no teu casamento. No teu casamento, o diabo que eu não te conheço. Nebla soma nagarra. Satanás está perdendo a batalha hoje. Porque Deus começa a reinar lá dentro da tua casa. Porque Ele está colocando algo aqui na tua mão. Ele manda te dizer assim: tu não temas. Até aqui tu